Fala aí, eu sou o Rafael do Responde Aí. Vamos bater um papo sobre as forças conservativas? Então vamos lá. Olha aqui, a gente tem duas montanhas russas. Nós temos a sem emoção e a com emoção, que tem looping, sobe, desce e tudo mais. E aí, a gente quer saber o seguinte: após o carrinho, que tem a mesma massa nos dois casos, né, percorrer a trajetória das montanhas russas, em qual caso o trabalho da força-peso será maior? E aí, como é que a gente pode saber isso? Qual desses casos é o maior? Bom, para isso a gente tem que entender sobre as forças conservativas, que é o caso da força-peso, e o trabalho delas. Então vamos lá, o que é uma força conservativa mesmo? Força conservativa é aquela força que não faz o sistema perder energia. E a gente tem alguns exemplos, como a força-peso, a força elástica e a força elétrica. Essas forças são aquelas forças que geram as energias potenciais, né? A força-peso gera energia potencial gravitacional, a elástica, a energia potencial elástica, e a força elétrica, a energia potencial elétrica. Sendo que aqui, né, na nossa física mecânica, a gente vai se importar com a força-peso e com a força elástica, certo? Então vamos lá. Só que, e sobre o trabalho das forças conservativas? A gente tem alguma coisa que pode falar sobre elas? Tem isso aqui, ó. O trabalho de uma força conservativa, ele não depende da trajetória em que esse corpo está andando. Ele vai depender, na verdade, da posição inicial e da posição final. Tá certo? Então, assim, a gente tem esses dois casos aqui. Eu estou no térreo, né, e quero chegar nessa altura aqui, certo? Se eu fizer esse caminho aqui reto, ó, o trabalho da força-peso vai ser 1. Beleza? O trabalho da força-peso 1. No caso aqui, em vez de subir reto, eu peguei o elevador para cima, fui lá embaixo, então eu fiz assim, ó. Fui lá em cima, aí depois eu venho aqui no subsolo, voltei, fui para cá, cheguei aqui em cima. Aqui nós vamos ter um trabalho da força-peso 2. Beleza? E aí o que acontece? A posição inicial desse daqui era essa altura. E a posição final dele, aqui em cima, foi essa altura. Certo? A posição inicial dele foi essa aqui. A posição final dele foi essa aqui. Como a posição inicial desse é igual à posição inicial desse e a final desse é igual à final desse, o que importa para a força conservativa no trabalho dela é esse deslocamento aqui H, não a trajetória. O que importa é que os dois tiveram o mesmo deslocamento H. Então, portanto, a gente pode falar que o trabalho P1 ele é igual ao trabalho P2. O trabalho nesse caso aqui é igual ao trabalho nesse caso aqui, certo? Então vamos olhar o caso da nossa montanha-russa, né? Olha aqui, temos uma montanha-russa, ela é idêntica à massinha do carro, certo? Os dois têm a mesma massa, e essa altura em relação ao ponto mais baixo é a mesma. O que está mudando aqui é a trajetória. No caso B, ele faz looping, sobe e desce, e no caso A ele faz isso aqui. Mas para a força-peso, o que importa é esse deslocamento H aqui, que no início estava aqui e agora está aqui. E no B estava aqui e agora está aqui, né? O que importa é essa altura H para o peso. Então, a gente pode falar que o trabalho da força-peso na montanha-russa A, ele é igual ao trabalho da força-peso na montanha-russa B. E isso porque o H é igual, né? Esse H é igual a esse H aqui. E com isso temos que os trabalhos são iguais. Entendeu? Esse vídeo é mais teoria do que cálculo, né? Só pra gente ter um pouquinho de ideia, caso caia alguma questão conceitual, ou entender como é que funciona o trabalho da força-peso, da força elástica, que a gente vai se importar com o deslocamento e não com a trajetória do movimento. E aí, esse vídeo te ajudou? Responde aí!